sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa rubrica Conversas com Personalidades. E para o episódio de hoje nós contamos com a presença de uma figura muito importante aqui para a Universidade Joaquim Sano, é o João Gabriel de Barros, o magnífico reitor desta universidade. Professor Barros, muito bom dia. Bom dia. Como é que está? Bem, ótimo. Perfeito. Professor Barros, para início da nossa conversa, eu gostaria que falasse mais de si, da sua infância, como é que foi, onde é que cresceu, o que fazia e com quem fazia. Obrigado. Como me apresentou, eu sou João Gabriel de Barros. A minha infância, eventualmente, foi como a infância de qualquer criança deste país do campo. Eu nasci numa povoação, numa localidade chamada Quinga, na província de Nampula. Antes pertencia ao distrito de Mujingual, mas agora pertence ao distrito de Liupo. Então eu nasci lá, não me lembro com quantos anos lá saí. Quando de lá saí, ainda não ia à escola. Saí porque o meu pai não trabalhava lá. O meu pai trabalhava em Iuluti, que é um posto administrativo do distrito de Mogobolas. Então eu nasci em Quinga porque é a terra, é o local de origem da minha falecida mãe. Então ela, quando ficou grávida, foi à casa dos pais e acabei nascendo lá. E depois fomos para Iuluti, onde trabalhava meu pai, nos registros e notariado. E de Iuluti fomos para a cidade de Nampula, concretamente no bairro de Namicopo. Uau! Eu considero-me, foi em Nampula, no bairro de Namicopo, onde comecei a frequentar o pré-escolar e depois o ensino primário, hoje na escola secundária de Namicopo. Portanto, o pré-escolar foi no Centro Social Paz e Amor, que pertencia à Igreja Católica, mas faz parte do mesmo complexo. E foi ali. Por isso eu me considero um fruto e um resultado de Namicopo. Que foi ali que tudo começou. Vivia mais ou menos a 2 quilômetros da escola. Fazia esse percurso diariamente. Ir e voltar com colegas, com amigos, porque aquela era uma escola da Igreja Católica e frequentavam maioritariamente as pessoas desfavorecidas, principalmente daquele bairro e do bairro Novo, na altura o bairro Novo, que hoje tem a designação de bairro de Carropeia, ali ao lado. E a minha infância rodou por ali. A escola fica a escassos metros do palácio do arcebispo de Nampula. Suponho que ainda tem um campo de futebol. E no fim, vou considerar no fim, hoje, aliás na altura, no fim, porque hoje o fim do bairro não se vê, tinha uma plantação, ou ainda tem uma plantação de coqueiros, do Senhor Batista, que era um farmeiro, digamos assim, onde nas horas livres, quando não estávamos na escola, eu e outros miúdos da minha idade e geração íamos por lá
caçar pássaros, apanhar coconote, nadar nos rios e do outro lado da cidade tinha uma represa dos Caminhos de Ferro que também frequentava muito com os meus amigos, era a barragem dos Caminhos de Ferro. Nos anos 1970, antes da independência, íamos brincar na pista do aeroporto de Nampula. A pista estava cercada toda ela de um camiçal e nós íamos ali caçar pássaros, fundamentalmente. E por influência também de amigos, lembro-me que também montávamos cavalos no centro hípico de Nampula. Começámos por ser os miúdos que levávamos capim e depois tínhamos direito a dar uma volta num cavalo com um guia como compensação, mas depois acabamos ficando envolvidos como iniciados daquele centro, e para montarmos já não precisávamos de levar capim. Mas a leva do capim durou, aliás, 2 anos até ser admitido como membro de pleno direito. E o que é que me lembro mais? Os jogos de futebol. Eu jogava no Costa do Sol Dinamicopo quando estava no meu bairro, mas quando ia à escola, já na escola secundária de Nampula, jogava nos Tigres, uma equipa que já não existe, que era de amigos como o advogado e o jornalista Carlos Coelho, o Letério Finita, o Aurélio Finita e outros jovens. Treinei também no Sporting de Nampula, hoje não me tecliua. Fui dos juvenis, fui contemporâneo do Rui Évora, do José Augusto, depois jogaram no Costa do Sol. Mas a minha vocação não era futebol, porque só praticava futebol nos tempos livres. A escola, de facto, foi uma grande aposta da minha pessoa. Portanto, sou fruto de Namicopo, sou fruto da construção que nos ofereceu, ou que me ofereceu, aquele bairro, a sua gente e a minha família. Ok, muito bem. Sendo uma criança, eu vivia em Namicopo, mas também com acesso a outros bairros e também a várias atividades. Certamente que foi algo bem marcante. Era algo que todas as crianças de Namicopo também tinham, ou acha-se ou sente que foi algo exclusivo para si e poucas crianças, este acesso aos cavalos, ao futebol? Como é que vê? Olhando o ponto de partida, eu acho que todos tinham acesso, ou todos poderiam ter acesso. O ponto de partida, mas olhando a evolução que nós temos, que nós fomos observando, ao juntar as diversas atividades e brincadeiras com a escola, eu acho que a escola ajudou e a partir de uma determinada altura conseguia ter acesso a outros meios que os jovens comuns, isto é, que não iam à escola, e mesmo alguns que iam à escola, não tinham acesso. Mas não foi logo a partida nenhum privilégio. Não foi. Foi brincadeiras, curiosidades, amigos do bairro que... Amigos mais velhos. Amigos da mesma idade e mais velhos que nos guiaram em tudo isso. Como eu disse, eu não nasci em Nampula, né? Fui lá parar e os vizinhos e demais amigos. Eram bons vizinhos, bons amigos. Porque o contexto também permitia.
que isso acontecesse. Naquela altura. Naquela altura Não havia muita. não havia uma segurança, havia segurança que se intensificou no pós-independência com os chefes do quarteirões, os grupos dinamizadores e outras entidades a funcionarem plenamente. Então É um espírito coletivo, não é? havia o espírito coletivo, tanto mais que fomos educados nessa perspectiva, né? Fomos educados nessa perspectiva. Era o período em que qualquer pessoa podia nos chamar a atenção e você não podia repostar, como qualquer pessoa daquela altura, né? Mas a partir de uma determinada altura, o ter contacto com os vários estratos ajudou bastante. Comparativamente aos outros rapazes, né? Tenho amigos de infância que brincaram, estudaram comigo no ensino primário, ensino secundário e não passaram disso. Sim, não passaram. Não encenderam. Não passaram, não continuaram. Aí é que eu digo que eventualmente tive outras referências, né? Outras referências em termos de amigos. Quer dizer, eu consegui ter amigos. Quando estava no meu bairro em Namicopo, conseguia brincar com os meus amigos de Namicopo. Mas quando ia à cidade para a escola secundária, conseguia brincar com os meus amigos da cidade. Então isso... E conseguia estar nesses dois ambientes Conseguia estar nesses dois ambientes diferentes, sem mas problema, próximos. sem problemas nenhuns. E já agora, uma colega minha da sétima classe à 11ª classe, nós não tínhamos a 12ª, por exemplo, foi a antiga ministra da Saúde, a doutora Nazira Vali e Nazira Abdullah, e vivia na cidade e eu vivia em Namicopo, mas com outros colegas, o antigo diretor nacional dos serviços veterinários, Américo da Conceição, o atual diretor nacional de florestas e fauna, Imed Falum. Esses todos viviam na cidade, mas conseguia encontrar um momento em que estávamos todos juntos. Depois posso falar também do antigo diretor do Centro de Estudos Estratégicos, Delmiro Rodolfo, e para além da escola éramos companheiros nas jornadas de futebol de bairro por aí fora. Então, acho que esse convívio ajudou a manter um certo equilíbrio, né? Um certo equilíbrio, até que chegou a uma altura em que o ir para a escola já não era obrigação, nem era necessário que alguém viesse atrás. Confesso que ia para a escola para brincar com os meus amigos. Se eu não fosse, os meus amigos estavam lá, ficava sem ninguém com quem brincar na cidade. Então, isto ajudou. Este foi um dos incentivos, uma das referências. Ok. E existiu nesse processo um momento em que lhe marcou bastante, assim, fez uma brincadeira muito marota, que recebeu uma bronca que nunca se esqueceu? São muitas, não é só uma. Após o momento, aquela história que está no topo de todas as histórias, qual é? É difícil, são várias. Eu lembro-me de vários episódios. Mas estava no grupo dos comportados ou dos... Dependia do contexto. Ok, Mas lembro-me. Posso falar de um episódio de Namicopo e um episódio de... Não, o episódio de Namicopo foi eu e alguns amigos, incluindo o meu irmão gêmeo, eu sou gêmeo.
Fomos e invadimos as mangueiras de um senhor vizinho. São gêmeos parecidos, ou não? Não, somos diferentes. Ah, tá. Então dava para saber quem era. Invadimos mangueiras de um senhor vizinho. Um senhor muito mau. E ele descobriu que estávamos nas mangueiras a tirar e a comer mangas. E foi logo no grupo dinamizador. E só nos apercebemos que havia pessoas à nossa espera e fomos conduzidos para o grupo dinamizador. Ficámos lá, encarcerados numa pequena sala, até que viesse a pessoa que ia resolver o problema. E fomos chamados. E que estavam com medo. Já sabiam que não eu guardava ou... Não, a pessoa foi chamada, né? Nós fomos presos, entre aspas, fomos levados ao grupo de dinamizadores. Tínhamos 10, 11 anos, 12 anos, o máximo, que ainda estávamos na escola primária. E a pessoa chegou, fomos à sala, fecharam as portas, perfilaram-nos no chão, éramos uns 6 sentados, 6, 7. Hoje o juiz, vou chamar o juiz, pergunta ao dono das mangueiras o que é que se passa. E ele diz: apanhei estas crianças a roubarem as minhas mangas e quando eu procurei saber porquê, disseram que nós não temos medo de ninguém, inclusive não temos medo de Samora Machel. Oh, eram muito corajosos. Aquilo foi o pânico total, né? Ninguém falava de Samora Machel de qualquer maneira. Então nós desmentimos, mas o julgamento continuou, mas havia sempre um impasse, o que é que iam fazer conosco, porque nós éramos crianças, mas não colocava a questão de ser inimputável ou não. Estavam a discutir qual seria a penalização. A penalização, mas depois naquele momento apareceu minha mãe. Aquilo chegou em casa, apareceu minha mãe, pediu desculpas, imensas desculpas, até que nos levou lá os dois e as outras crianças também foram soltas. Depois fomos pagar com a vassoura em casa, né? Para nós. Mas isso marcou-me exatamente por ter se citado o nome Samora Machel. Naquela altura... Mas quem falou? Foi... Não. Ninguém falou. O senhor simplesmente inventou. Naquela altura, ninguém brincava com o nome de Samora Machel, né? Então, não era possível. E isto marcou-me pela situação de vantagem. O senhor já estava em vantagem porque roubamos as mangas, mas ele queria aumentar a sua vantagem, trazendo um fator político, um fato político que, na altura, nós nem sabíamos, eu nem fazia ideia, só sabia que era o presidente, que metia medo, que isto, que respeitava. Aliás, enquanto eu estive em Nampula, até o ensino secundário, sempre que o presidente Samora visitou Nampula, eu fui para o aeroporto para receber. Eu não precisava de receber convocatória, porque aquele homem parece que tinha um imã, né? Atraía todo mundo. Atraía todo mundo e ficavas ali. Quantas vezes teve a oportunidade de vê-lo? Várias vezes, e uma vez tive a oportunidade de ele apertar a minha mão. Então, várias vezes. Não faltava no aeroporto, não faltava nos comícios na cidade de Nampula. Adorava isso. E outro. E depois nunca mais foram levar as mangas alheias? Não, íamos. Quando chovia, de noite, continuamos, obviamente. E depois um outro episódio marcado já na cidade foi quando
fomos recrutados em 1985. Fomos recrutados por serviço militar obrigatório. Ah, ainda vamos terminar a 11ª e tal, ok, tudo bem, mas vamos fazer exames médicos, isto. E fomos ao Hospital Militar de Nampula e mandaram levar a urina, fezes e outras coisas. E para trazer, se não me engano, era 2 dias depois, e fazer a entrega. E um amigo nosso, o Emílio Kibe, nunca mais o vi, muito brincalhão. No dia que levávamos as análises, e o frasco das fezes estava vazio dele. Kibe, disseram para levar a urina e fezes. Lá não tem problema, eu vou resolver aí pelo caminho. Apanhou de um cachorro, tirou e pôs. Grande batata. E levou. Nós atônitos, mas pronto, entregamos e ele entregou e ficamos curiosos o que viria dali. Quando os resultados saíram, ele saiu de lá com um saco de comprimidos. Ele saiu. E com recomendações do médico. Era um médico russo, é preciso tomar de manhã, tarde, à noite, isto. E ele sim, todo sério. E nós já sabemos que... Confessou. Não. Ele ficou sério. Levou os comprimidos. Então, estávamos de regresso. Ele disse: tenho que apanhar alguém com essas características para oferecer estes comprimidos, porque eu não estou doente. Aquilo também foi por ser anedótico, né? Mas e depois acabamos não sendo incorporados. No meu caso foi a intervenção do Padre Filipe Couto, que na altura era meu catequista. Dei a conhecer a situação, que eu ainda não tinha terminado a 11ª e que, a meu pedido, e que eu queria continuar na universidade, não queria parar ali. Ele disse: tá bem, eu vou tratar isso. E foi assim. Muito bom. E durante a sua juventude, o que o fez seguir esta carreira na academia? Porque teve a infância muito boa, alegre, com todas as brincadeiras, e depois vai apelar ao padre para intervir por si, e chega o momento da juventude. Como tem um contato com as relações internacionais, em primeiro lugar, e depois com a carreira acadêmica? Olha, eu não vou dizer que tive uma infância boa. Alegre, feliz, sim. Boa, não sei. Se é alegre e feliz, por que não? O dinheiro de crise, não é? Naquela altura. Para além de ser tempo de crise, aquilo que havia satisfazia a todos, né? Mas lembro-me de ficar 2 anos com um par de sapatos, de não ter, digamos, muitas alternativas em termos de vestuário. As restrições alimentares que havia. Hoje é que faço essa reflexão. Às vezes era violento comer, almoçar e jantar tudo que vinha de uma única árvore. Vou falar da chama de mandioca com as folhas. O que é que me forçou, ou o que é que me levou a estudar, foi ter tomado a consciência desde cedo que a única forma que
eu teria ou tinha para contornar a pobreza era a escola. A escola para mim, aliás, a pobreza para mim foi que me guiou para que apostasse mesmo na escola. Porque quando eu saía de casa, isto também é engraçado, com o meu irmão, passávamos sempre pelo mercado do Bispo. E no mercado do Bispo, fora das bancas, tinham as pessoas, as senhoras principalmente, ali fora que vendiam pão com badia e pão com peixe frito. E muitas vezes nós saíamos sem o pequeno almoço. E passava por ali, eu pensava para mim mesmo, no dia que eu começar a trabalhar, o meu primeiro salário, venho comprar tudo isto. E vou ficar em casa a comer. No dia seguinte nem vou trabalhar. Para dizer também que, por exemplo, eu já fui à estação dos caminhos de ferro em Nampula a carregar a bagagem das pessoas para ganhar algum dinheiro. Sim, para ter algum extra fora. Não era igual a vida que queria, era só. Não, era para ter algum extra se quisesse ir assistir a matiné ou um filme qualquer, porque não havia dinheiro para isso. Mas, resumindo e sem dar muitas voltas, o que me levou, e eu tenho dito isto, a encarar os estudos com muita seriedade, vou dizer muito cedo, foi a pobreza. Foi a pobreza. A escola é a única instituição. Eu costumo dizer, é a única instituição, eventualmente, no mundo que não nos cria decepção. A escola traz sempre um valor acrescentado. Sempre. Cultivarmos-nos, aprendermos e... Então, acho que apercebi-me disto porque apostei em mim mesmo. Eu não me lembro, a partir da terceira, quarta classe, dos meus pais estarem atrás de mim para ir às aulas. Para obrigá-lo a fazer os trabalhos de Não precisava dessa supervisão. Sim. Eu estudava em grupo com os meus colegas, mais por eles, menos por mim. Eu era uma pessoa que captava tudo nas aulas, durante as aulas. Facilmente, com muita facilidade. Porque também estudar em casa às vezes era difícil, né? Porque era preciso estudar com o candeeiro a petróleo. E eu cresci numa casa que não teve iluminação elétrica, não teve água canalizada. Então, por isso digo, boa infância não foi, mas foi feliz. Foi muito feliz. Não, é importante, não é? Este papel da educação e passaram-se alguns anos, mas a realidade ainda Não, eu continenta para o nosso país, né? Tantas crianças estão nessa condição. continuo a manter isso e continuo a recomendar a todos. E E é uma descrença também por algum grupo no papel da educação, começam a descredibilizar. há alguma descrença e com razão. Com razão. Seria escamotear não referenciar isso, né? Eu sou de um grupo que me considero privilegiado, porque depois de mim, do meu grupo, acho que veio mais um ou dois, estou a falar de grupos de escola, né? E a nossa educação desde sempre foi uma educação de estudar para trabalhar, para ser empregado, seja do privado ou do Estado. E se calhar sou dos últimos grupos da minha geração, nem tanto assim, se calhar houve mais 2, 3, mas que preencheram aquele vazio
um certo vazio que os portugueses deixaram, primeiro. Segundo, um certo vazio que a independência criou. Existia emprego. Existia emprego. Hoje falamos de empreendedorismo num contexto em que os fatores para tal não existem, por um lado. Mas mesmo assim, o que eu vejo é incapacidade de gestão de recursos humanos por parte do Estado. Nós não temos recursos a mais, nós temos recursos que não sabemos gerir. Em 1989, 2000, fui trabalhar para o Niassa. Quando era Niassa, não agora, aquilo já, quando não tinha Caborabassa, quando não tinha telemóvel, quando não tinha nem estrada asfaltada, tirando Lixinga, Amarama. Não tinha quase nada. Não tinha quase nada. E eu era a única pessoa numa província com nível de mestrado, com formação a esse nível. Pois fui a Inhambane no ano 2001. Trabalhava no governo provincial. Em toda a província, ao nível dos funcionários públicos, só tinha 2 mestres. Era eu e era o Dr. Fernando Pedro, que era diretor provincial de Juventude e Desportos. E nós, por exemplo, estamos na Universidade Joaquim Chissano, que forma estudantes na área de Relações Internacionais. Nós podemos contar neste país quantas administrações, por exemplo, distritais, que têm técnicos de relações internacionais. Quase nenhuma. E no momento em que o país fala de descentralização, fala como um pressuposto para o processo de desenvolvimento, o centralismo continua. Quer dizer, as administrações distritais estão amarradas, amputadas e não fazem relações internacionais quando é necessário. Então, e ficamos aí com quadros formados a trabalhar em outras áreas. Essa é uma área, é um dos fatores endógenos. Mas já os fatores exógenos. Um país como Moçambique, com muita fraca oferta de capital humano, a esta extensão territorial, é que temos que nos socorrer muitas vezes das autoridades tradicionais e comunitárias para mantermos a máquina administrativa do país. Continuamos a seguir receitas que recomendam o Estado não contratar mais profissionais. É um grande paradoxo. É um paradoxo, não faz sentido. O nosso Estado é tão fraco que precisa de mais gente para vir ganhar essa robustez. E depois, a seu tempo, quer dizer, não pode ser logo a partida que nós nos amputamos e deixamos um vasto território sem nenhuma representação do Estado, sem nenhuma representação de serviços públicos. Portanto, eu acho que precisamos nesta questão, precisamos e depois não podemos seguir, por exemplo, recentemente colocou-se a questão da reforma ou do desligamento de funcionários públicos. E eu falo do setor público porque é o maior empregador, mas estou ciente que quem deve criar emprego não é o setor público, mas sim o setor privado. Desligamento no setor privado a partir dos 60 anos para
substituir com mais jovens, por mais jovens. O emprego num país, a oferta de emprego num país, não pode depender de substituição. A economia tem de ser capaz de diariamente criar novos empregos. O setor privado tem de ser capaz. O Estado tem de criar condições para o setor privado criar mais empregos e deixarmos de pensar que apenas o Estado pode absorver a mão de obra que existe. E nós temos que estar conscientes de que a população de Moçambique, o crescimento demográfico de Moçambique, a população não vai diminuir, vai aumentar sempre. Então é preciso criar mecanismos, a economia tem de criar mecanismos. Não podemos ser todos empreendedores, é falso. E também não é possível, nem todo mundo tem habilidade. Nem todo mundo tem vocação, nem todo mundo tem habilidades, então a economia tem de ser capaz de criar empregos. Mas aí há outros e vários constrangimentos que fazem com que a nossa economia não descole. Bem, é um ponto muito interessante, mas vamos voltar. Eu ainda quero saber acerca da sua juventude e como é que entra para as relações internacionais. Qual é a sua experiência, o primeiro contato no mundo das relações internacionais com a sua juventude? Durante a minha juventude, eu faço parte do primeiro grupo de estudantes que entrou no Instituto Superior de Relações Internacionais. E como é que isto foi? Quando nós terminamos a 11ª classe, para ingressar no ensino superior só havia uma instituição, a Universidade Eduardo Mondlane. E naquele período em que estávamos à espera, ficamos a saber que iam abrir o Instituto Superior de Relações Internacionais e a Universidade Pedagógica. São de 1986 essas instituições. E não havia exame de admissão. É por isso que digo, sou privilegiado. Quando terminamos a 11ª classe, tivemos todos de preencher uns interesses. Aliás, convém dizer que só eram 3 escolas pré-universitárias no país. Estavam em Maputo, Beira e Nampula. Os do norte iam estudar em Nampula, os do centro na Beira, os do sul em Maputo. Distribuíram-nos uns impressos para preencher e escolher o que é que nós pretendíamos fazer. E como meu falecido pai, era escrivão contador do tribunal, eu queria lhe prestar uma homenagem. Então eu escolhi a primeira opção, direito. E como gosto do campo, eu gosto de criar animais, gosto de plantas. Até hoje tenho um pequeno espaço onde faço uma pequena criação de galinha cafrial, que é a que eu gosto, né? E pequenas aves. Escolhi agronomia na UEM, direito na UEM, agronomia na UEM e o último curso, Relações Internacionais, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como sabe, o ISRE era uma direção, pertencia a uma direção do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, Relações Internacionais foi a última alternativa. Mas não porque estaria a mentir que tinha um contacto, simplesmente porque até aquela altura nunca tinha viajado de avião e não conhecia nenhum país. Então, para mim, relações internacionais era viajar de avião e conhecer país. Que já naquela altura se pensava dessa maneira, porque o pensamento permanece até hoje. Não, para quem nunca viajou, para quem nunca saiu de Moçambique, até podia contar a história da minha primeira viagem fora do país, mas não interessa. Mas foi isto que me... E quando saem as colocações, elas saíam no jornal Notícias de todo o país.
vi que o meu nome tinha saído para o Instituto Superior de Relações Internacionais. E E ficou feliz ou triste? não, fiquei feliz. Fiquei feliz. Porque o nome saiu, porque hoje não era a primeira nem segunda opção. Vou confessar, o nome saiu, não foi primeira nem segunda, mas também não saiu para o professorado, porque ir para a UP era ser professor. E eu na altura não queria ser professor. Ia. Então foi aí que, pronto, começou o processo de preparação para vir ao ISRE. Passado algum tempo, fomos levantar as passagens. A família ficou muito feliz. A família ficou feliz, Então, E o seu irmão gêmeo nessa altura? meu irmão gêmeo nessa altura, ele seguiu pelo... Não combinaram colocar. Não. Meu irmão gêmeo já estava a terminar o Instituto Médio Pedagógico de Nampula. Ele seguiu esse ano. Seguiu não. Colocaram-lhe no ensino técnico profissional. Então, eu vim para cá, continuei em Nampula e depois dos 3 anos, quando terminou, foi trabalhar nas telecomunicações de Moçambique, em Pemba. Mas e depois, curiosamente, anos depois veio, eu já era funcionário do ISRE, ele veio fazer o curso de Relações Internacionais. Estava destinado à família, hein? Mas depois, por recomendação sua ou iniciativa própria, ouviu com outras pessoas? Ele em Cabo Delgado, em Pemba, teve muito contato com organizações não governamentais. Achou necessário. Então acho que isso também teve uma influência nele, mas claro, eu também chamava a atenção que era necessário que ele fizesse o ensino superior, não parasse por ali. Então, curiosamente, nós não chegamos a ser colegas no instituto. Ele entrou depois de eu ter saído. Eu já estava a trabalhar. Então foi quando ele foi fazer o curso. Pois, o meu contacto com as relações internacionais começou aí, e por ver as pessoas que... Tínhamos um amigo, já faleceu, o senhor muito mais velho, o senhor Fernando Manuel Alves Martins, era um português. Por ano ele ia a Portugal uma vez e voltava, trazia aquelas prendas, isto, e conversava conosco, falava da viagem, 10 horas de tempo. Tudo isso era fascinante, né? 10 horas de tempo num avião e tal. Então, mas se eu fizer relações internacionais, dizem que há embaixada, já há isto, significa que irei a uma embaixada. Mas tem graça, quando terminamos o curso, a primeira turma, daí mais uma vez o ser privilegiado, nós fomos colocados numa sala, toda a turma foi colocada numa sala na Júlio Nyerere, no ISRE, e o vice-ministro, se não me engano, Manuel dos Santos. Todos os estudantes, o diretor do ISRE na altura era o professor Agostinho Zacarias, estava com o vice-ministro, estava mais algumas pessoas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o vice-ministro, nós estávamos ali, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros levanta-se e diz: bem, vocês já estão no fim, nós viemos aqui procurar saber onde é que vocês querem ir trabalhar. Quem quer ir para o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Olha assim. E aí cada um escolhia. Cada um escolheu. Então uns colegas levantaram a mão, outros não. Eu já dava aulas fora do ISRE e por que não levantaste a mão? Não, eu já trabalho no Banco de Moçambique, eu isto. E lembro quando chegou a minha vez, eu disse, não, eu tenho outros objetivos. E então a reunião continuou. No fim ele diz, mandou tirar os nomes dos que decidiram ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas aí a história de Portugal subir a avião, onde veio. Não, porque já tinha viajado da avião. Tá bem. De Nampula para cá e já ia de férias várias vezes. Era suficiente, era para sair do país. Não, a visão já começava a mudar.
Ah, mas também não preciso esconder. Foram dois motivos fundamentais que fizeram com que eu não perdesse o interesse em ir para os negócios estrangeiros. Um, eu já tinha a minha casa. E acabava de ter a minha casa e não cabia na minha cabeça ter que sair e abandonar a minha casa. Sair do país. Pois, sair. Eu pensava negócios estrangeiros e logo voltar. Hoje sei que não é bem assim. Segundo, já trabalhava, já tinha algum rendimento. Vou começar tudo do zero nos negócios estrangeiros. Só que, feliz ou infelizmente, no fim da reunião, o vice-ministro diz: os que vão aos negócios estrangeiros podem dar os nomes ali, os que trabalham nas instituições públicas podem dar os nomes ali. Vocês, os outros, onde eu estava, ficam aqui a trabalhar aqui, a dar aulas aqui. Queria. Então fiquei eu, ficou o Dr. Ali Jamal, ficou o Dr. Antônio da Costa Gaspar, ficou a Jamila Abdullah, que hoje está no Canadá. Por opção própria ficou o Miguel Brito. Mais dois colegas. E foi assim que eu comecei a trabalhar no Instituto Superior de Relações Internacionais. Dia seguinte fui-me apresentar, o professor Agostinho Zacarias disse: olha, vamos constituir uma nova unidade do Instituto, que é o Centro de Estudos Estratégicos, vocês passam para lá. E foi assim que comecei. Começou já na pesquisa. Comecei na pesquisa. Por isso, eu sou da carreira de investigação, não da carreira de docência. Sim. Mas nessa altura também ajudava com as aulas na docência? Não. Mesmo estando... Só ficava... Só ficava no centro, porque lembro-me que fui convidado uma vez como assistente de um professor belga e fui à sala de aulas, assisti à aula normalmente, mas ele teve que viajar e passou-me toda a matéria, o que é que devia ficar a fazer, e fui para a sala de aulas, senti uma insegurança tal. Não é fácil encarar a turma. Pois, encarar a turma com algumas pessoas crescidas, mais esclarecidas. Então, não consegui e decidi não insistir. Não ir voltar mais. Decidi não voltar mais. Até ganhar a autoconfiança, que foi muito mais tarde. Pois, então... Pois, na altura não Tinha mais propriedade. Dava aulas nas escolas secundárias, era muito diferente de dar aulas no ensino superior. E qual foi a sua trajetória profissional de lá até ao cargo atual que ocupa, que é de reitor, não é? Desta nossa universidade. Eu comecei no Centro de Estudos Estratégicos como investigador. Saí. Em 95 fui fazer o mestrado no Instituto Superior de Economia e Gestão na Universidade Técnica de Lisboa. E aí Estudou em Portugal. Estudei em Portugal. Estava em que cidade? Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Então conheço toda Lisboa. Principalmente os restaurantes. Então voltei e não me senti integrado no Instituto Superior de Relações Internacionais. Até que concorri por um projeto das Nações Unidas como oficial de programa. Fui o primeiro oficial de programa do PROAN, Programa Vantiniasa. E fui trabalhar para Lixinga, viver em Lixinga. E
por questões e não sei explicar, fui a Lixinga, mas parecia que estava em Maputo porque mensalmente estava aqui. O pessoal da Embaixada da Suécia estava lá. E numa das vezes, o meu chefe na altura, na Embaixada da Suécia, o Bosse Hammarström, ligou para mim e disse: de Barros, estou a sair de Maputo, venho para o Niassa, para Lixinga, peço para marcar o encontro ainda hoje com o governador. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas o que é que se passa desta vez? Este senhor sempre que vem aqui avisa-me com antecedência e Tudo muito em cima da hora. assim, mas fui falar com o governador Aires ali. Disse, bem, aí os meus chefes estão a pedir um encontro com Vossa Excelência. Que horas é que chega o voo? Entre as 12 e as 13. Disse, às 14 eu vou recebê-los. Então fui para o aeroporto, recebi normalmente e foram-se alojar e às 14 horas estava ali uma jovem, uma moça jovem, sueca também. E às 14 horas entramos na sala de reuniões e na apresentação ele diz, era Camila, qualquer coisa. Viemos aqui com a Camila, que a partir de hoje é oficial de programa. O programa Avante Niassa. Eu fiquei assim. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Disse, mas oficial sou eu, o que é que se passa agora? Então, ele diz, nós não avisamos o de Barros porque sabemos que ele é uma pessoa muito competente, capaz, mas o oficial tem de ser um sueco e para não rompermos seja o que for, nós vamos contratar ele para continuar a trabalhar como seu assessor do governador. Perguntaram se estava tudo bem comigo, eu disse que E o governador aceitou o também? governador aceitou, tínhamos uma boa relação. Ficou satisfeitíssimo. Perguntaram, para mim era indiferente também, então passei a ser assessor do governador. Mas entretanto, de facto, continuei como oficial de programa, porque a sueca, ela estava a sair da universidade. Nunca tinha visitado África, nunca tinha trabalhado, tudo era tudo novo e ela não conseguia fazer nada sem me consultar. Então eu fui manobrando, né, a coisa E era CD por 2, né? de forma como fazia antes. E depois, a eleições é 2000. Foi 2000, 94, 99. Há eleições, o governo sai em 2000 e nas novas nomeações o governador Aires ali é colocado em Inhambane. E ele disse, olha, gostei do teu trabalho, gostava que fosses comigo em Inhambane. Estarias interessado? Se bem, fiz os cálculos, Inhambane era muito perto de Maputo. Minha família estava no Maputo, não me acompanhou no Niassa. Disse assim, gostava. Então ele disse, olha, ficas no Niassa 6 meses para integrares o novo governador, que era o governador David Semango. Depois dos 6 meses, vens para o Niassa. Para Inhambane, então fiquei no Niassa, passados 6 meses. O governador David Semango também não me deixava sair. Tive que arranjar um pretexto. Demiti-me e depois fui trabalhar para Inhambane. Saí de Inhambane em 2006. Pedi a minha reintegração no Instituto Superior de Relações Internacionais porque até então tinha metido uma licença ilimitada.
2007 fui integrado no Centro de Estudos Estratégicos, outra vez. Fiquei lá 2007, 2008 como Então investigador. estava em Ambane e vinha fazer as pesquisas, não sei, Não. Quando eu estava a trabalhar em Inhambane, eu estava em Inhambane. estava em Ambane. Sim. Então quando Sim, quando regressei de Inhambane, vim-me apresentar ao ISRI e colocaram-me o ponto onde eu tinha saído, que era o Centro de Estudos Estratégicos. Sim. E em 2009 submeti um pedido ao então magnífico reitor Patrício José, que queria continuar com os estudos ao terceiro ciclo, queria fazer doutoramento. Ele despachou favoravelmente e fui fazer o doutoramento. E era suposto durar 4 anos, mas para mim foram 5 anos e alguns meses. onde foi fazer? E em Portugal, Em Portugal. outra vez, Boa. desta vez em Lisboa, foi no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Concluí. Tive uma longa experiência em Lisboa. Sim, eu considero. Praticamente. Sim, eu considero o meu segundo país. Não, minha segunda casa. Primeiro é Nampula, segundo é Maputo, terceiro é Lixinga, quarto é Inhambane. Lisboa é quinta. Agora país é o segundo país. Sim, fui fazer doutoramento, voltei. Na semana que voltei, sou nomeado diretor do Centro de Estudos Estratégicos, sim, onde fiquei até 2024. Junho de 2024, sou nomeado presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul. E em outubro, Sua Excelência Presidente Nussi convidou-me para a reitoria da Universidade Joaquim Chissano. Portanto, no percurso nunca fugiu muito da área da pesquisa, porque mesmo quando estava trabalhando nos governos provinciais, o bichinho lá continuava, e mantive sempre um contacto com os diretores do centro, neste caso o Dr. Velmir Rodolfo e o Dr. Adona Costa Gaspar. Particularmente o Dr. Rodolfo incentivava algumas pesquisas que os governos provinciais solicitavam e ele abraçava. E pronto, o meu percurso é esse, estou quase sempre ligado à academia. Muito bom. E durante a sua estadia em Portugal, em Lisboa, existiu uma figura que constitui uma referência para a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional, um mentor que teve a oportunidade de conhecer e incentivou? Não vou classificá-lo como mentor, mas existiu sim uma pessoa que me influenciou bastante, e posso dizer mesmo que me desafiou, que é o professor Dr. Elísio Macamo. Foi o Dr. Elísio Macamo. Quando eu fazia o mestrado, fui convidado para uma conferência da Fundação Eduardo Mondlane em Amsterdã, na Holanda, e foi a primeira vez que tive um contacto com ele. Eu já lia o que ele escrevia, já o admirava, mas ali foi o primeiro contacto fisicamente. Apresentei-me, ele não precisou de se apresentar, fez-me umas perguntas: o que é que estás a fazer? Eu disse: não, estou a terminar o mestrado. E ele disse: olha, não para por aí. Se vens do Instituto Superior de Relações Internacionais e a tua aposta é a academia, não para por aí. Tens de avançar para o doutoramento. Tá bom, professor, e tal. E foi muito bom, porque ele falou isto sem arrogância, sem ares de pavão. Aliás, ele é uma pessoa muito sociável, né?
é muito simples. E aquilo ficou a martelar-me a cabeça. Ele disse, olha, eu consigo falar, participar nestas coisas e ser ouvido porque cheguei no top do percurso acadêmico. É um lugar privilegiado. Sim. E pronto. Aquilo também contribuiu muito. E em relação à professora Elise Macamo, tem vários episódios, né? É que a irmã mais velha foi minha professora na 11ª. A professora Inês Macamo, que está na Universidade Eduardo Mondlane. E o irmão que trabalhava, acho que ainda trabalha no Ministério da Indústria, então Ministério da Indústria e Comércio. Fiz uma viagem com ele a Macau, conheci-o lá como Macamo e pronto, foi. Portanto, como referência, foi o professor Elise Macamo. A priori. Mas já há pessoas que incentivaram antes também, como o professor Agostinho Zacarias. Esse também teve um papel muito decisivo. Ele constituiu o Centro de Estudos Estratégicos com jovens que não tinham nenhuma experiência. Quase todos da mesma turma estavam a sair de carteiras escolares e esse aqui foi o mentor. Tanto mais que até hoje temos uma excelente relação e não consigo pensar em algo sem pensar no professor Agostinho Zacarias, que era uma pessoa que naquela altura que já tinha o nível de mestrado, mas depois foi fazer o doutoramento. Isso também, afinal, isto é importante. Mas aquele que sentou, falou, aconselhou, mostrou as vantagens, desvantagens, foi o professor Elise Macamo. Muito bem. E uma vez que chegou à Universidade Joaquim Chissano como reitor, não é? Disse-nos que foi uma nomeação recente. Qual é a visão que traz para esta universidade que é jovem? Até podia dizer que é bebê, porque está nos seus primeiros anos. Ainda não é jovem como tal, mas é um bebê que está a crescer. Qual é a visão que traz? Eu tenho a vantagem e desvantagem ao mesmo tempo de conhecer a Universidade Joaquim Chissano. Fiz parte de um dos grupos de trabalho para a fusão com o ISAP e quase a totalidade dos colegas e funcionários os conheço. E eles também me conhecem. A visão que eu tenho para a Universidade Joaquim Chissano não deve ser a minha visão, tem de ser a visão de todos nós. Se nós queremos que esta universidade vá adiante, temos que trabalhar em equipe. E temos que ter capacidade de nos reinventarmos. Porque não podemos apenas contar com, ou quase sempre, com os esforços do Estado. É por isso que digo que é a vantagem e a desvantagem. Os orçamentos do Estado, pelo menos deu para ver nos últimos 3 anos, os anteriores anos e este ano que estou cá, estão a minguar. São orçamentos que dá, por exemplo, o nosso orçamento deste ano, praticamente até agosto esgota. Não dá para todo o ano. Então nós temos que nos reinventar. Então esse reinventar é que todas as unidades orgânicas têm de estar envolvidas. Mas
A minha visão é de ajudar a constituir uma universidade forte, com infraestruturas suficientes, porque o nosso grande problema agora são as infraestruturas. Apesar de termos 3 campos, concursos diversificados, nós não podemos continuar a ser uma universidade e, ao nível laboral, oferece apenas 3 cursos. Quer dizer, isso não é universidade, não faz sentido. Então temos que diversificar, não diversificar fazendo o mesmo que os outros fazem, não. Diversificar pensando em novas coisas, em novas matérias, em disciplinas do futuro. Temos que ter essa capacidade. Nós não podemos esperar que o país precise disto e daquilo, porque o país vai precisar sempre para termos determinadas profissões aqui em Moçambique. Então nós temos que nos antecipar. Então um dos desafios, nós temos que diversificar os nossos cursos ao nível das graduações e pós-graduações, embora na pós-graduação, a pós-graduação nesses termos esteja melhor que a graduação, mas temos mais cursos, mais opções, mais saídas, obviamente, comparativamente à graduação. Temos que introduzir o terceiro ciclo, temos que introduzir o doutoramento na nossa universidade. Creio que os meus antecessores desenvolveram todo um trabalho que é preciso capitalizar agora. Temos que dar esse passo, é fundamental. Uma universidade que tenha, se não for todo, evidentemente que não será todo no meu mandato ou neste mandato, se não for todo ou quase todo o seu corpo docente a responder às exigências da lei do ensino superior, uma universidade que tenha formação. Essa é a aposta. Os pilares da universidade devem ser os estudantes e os professores e o corpo técnico administrativo. Então, se nós tivermos gente formada ao mais alto nível em todas essas áreas, estaremos mais capazes de fazer frente ao futuro em termos de lecionação, em termos de investigação. A corrente de opiniões será mais violenta no sentido positivo e seremos capazes de intervir muito mais na sociedade do que fazemos hoje. Então isso também passa pela certificação dos cursos, a abertura de mais cursos. Nós temos que conseguir meios para a nossa infraestrutura. Temos o campus do Tchumene, que é um mundo onde pode-se fazer muita coisa. E temos noção de que somos pequenos comparativamente às outras, mas temos que ter capacidade para fazer e acredito que vamos fazer todos em conjunto. Mas já o imediato, formação do nosso pessoal e infraestruturas é importante. Então podemos considerar que no topo das prioridades temos a formação, é isso? No topo das prioridades Sendo três prioridades no topo do topo das prioridades. Eu não gostava de fazer o topo dos topos, porque parece que estamos a fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo é difícil. Não é difícil, porque o trabalho não fica concentrado só numa pessoa. Nós temos que diversificar a nossa oferta. Nós temos que diversificar a nossa oferta, certificar os nossos cursos, obrigar. Eu costumo usar este termo, embora essa tenha que ser uma vontade, uma opção pessoal. Mas hoje já não se coloca a questão de opção pessoal. Hoje a lei do ensino superior obriga.
E não podemos ter mestres a lecionarem ao nível do mestrado. Sim. Então, temos que avançar neste processo. E se estamos numa fase de revisão de pares, disto, precisamos que os nossos quadros tenham as mesmas qualificações que os outros quadros. E a Universidade Joaquim Chissano, os seus docentes, quase na totalidade, nas áreas de especialização onde estão formados, apresentam um grande potencial. Então, nós vamos aproveitar agora esse potencial. E as infraestruturas. As nossas infraestruturas, se continuarem a ser ou a estar como estão, vão nos limitar bastante em termos daquilo que são novas e outras opções de ensino. Então, prioridade, formação, infraestruturas. Ok. E como é que pensa em materializar essas metas? Porque nós estamos num contexto em que temos muitos bons quadros, nossos colegas são muito bons, mas eles precisam de aumentar o nível, mas também têm certas dificuldades, não é? Já tivemos situação no passado em que alguns não foram fazer o curso de doutoramento por várias razões. Então, este constitui sempre um impedimento lá presente. As pessoas têm a vontade, mas são desafiados pelas barreiras e alguns dão-se vencidos pelas barreiras. Como pensam em contornar? Qual é a estratégia? Tanto para promoção da formação, assim como para a construção de infraestruturas. E num contexto de crise. Num contexto de crise. Para a formação, uma das decisões que está em cima da mesa é: temos colegas e por meios próprios vão frequentar doutoramentos. Então, esses têm a prioridade na disponibilização de bolsas de estudo. É nosso dever, até como um incentivo. Os quantitativos orçamentais foram disponibilizados agora, como sabe, só foi esta semana ou a semana passada que foi aprovado o orçamento do Estado. Mas o que eu quero garantir é todos aqueles que submeteram os seus pedidos para continuar os estudos até hoje estejam dentro da lei, isto é, que não tenham mais de 45 anos, os seus pedidos vão ser aprovados. E incentivamos outros colegas. Não vale a pena escamotear isto. Um dos grandes problemas que nós estamos a ter agora e estarmos a limitar alguns pedidos é o fato de muitos dos nossos colegas chegarem a fazer o doutoramento em Moçambique e preferem fazer o doutoramento em Moçambique, e temos quase todos os que pedem a concessão da bolsa irem para a mesma universidade aqui em Moçambique. Não vou dizer qual é a universidade porque estaria a fazer publicidade. Não, nós como universidade não podemos. E quando perguntas, mas porquê? Temos um convênio na África do Sul, temos um convênio em Portugal, pode ir para a Índia, pode ir para Macau, pode... não, eu não posso. Cada família. É a maior barreira. É a família, é a barreira, é a maior barreira que os demais colegas apresentam. Mas, e aproveito para fazer um apelo, temos que fazer um esforço. E a nossa família deve entender também que é para o bem da família. Como eu disse,
a formação, a educação nunca traz decepção. Só traz um valor acrescentado. Porque meu filho é pequeno, porque minha esposa, porque... Não quer dizer que não entendemos isso. Mas estes colegas são do quadro, vão continuar a trabalhar, mas a manterem-se assim vão ficar ultrapassados. Porque percebemos com este governo que a lei do ensino superior é para ser implementada na letra. E, excepcionalmente, ela poderá abrir, poderá ser compreensiva. Mas então, para acautelar o presente e o futuro, a formação é fundamental. E considera também concessão de bolsas família, porque tem bolsas, não é, extensivas. Não, o Estado moçambicano não prevê isso. Então nós temos que ir àquilo que está plasmado na lei, com base na informação e nos indicadores que o Instituto de Bolsas de Moçambique nos passa. Então não podemos ultrapassar aqueles quantitativos que o Estado oferece. E também reconheço que para uma pessoa aqueles quantitativos podem ser suficientes, mas para a família não vale a pena arriscar. Seriam insuficientes e a pessoa não teria capacidade de se concentrar e estudar convenientemente. Mas isto currículo, digamos, escolar é rápido, é um ano, né? Depois vem a pesquisa, Depois vem a pesquisa. vem o que os olhares, viajar, ver os seriados. Mas também temos universidades parceiras que estão aptas em receber nossos professores, em que o pessoal inicia logo com a tese, né? Tem 1, 2 disciplinas que a metodologia sempre nunca falta, e depois já a questão filosófica da área, mas fora disso, inicia logo com a tese e faz com que a pessoa não esteja muito longe. Depois temos universidades aqui perto, temos na África do Sul, temos no Zimbábue, temos no Quênia. Nós vamos lutar com isto e vamos fazer com que os nossos... É uma grande luta. Penso que não. Penso que todos estão conscientes e serão conscientes. Quanto às infraestruturas, estamos a dar agora alguns passos. Aí, obviamente, estamos a contar com mais algum esforço governamental, mas também estamos a dar alguns passos, a ver como é que podemos desencadear como é que podemos concretizar algumas vontades, se for parceria público-privada, com os parceiros da universidade, mas é uma coisa que brevemente daremos a conhecer. Muito bem. E Só para dizer que, infelizmente, a Universidade Joaquim Chissano, ela vem de uma fusão, mas vem de uma fusão de duas instituições que eram institutos. Estas instalações aqui nos Impete, onde estamos, pertenciam ao Instituto Superior de Relações Internacionais e elas foram projetadas para um instituto que oferecia apenas 2 cursos. Não foram projetadas para uma universidade, que tem de ter ciências sociais, ciências exatas. Então o espaço fica totalmente limitado. A mesma coisa se verifica em relação ao ISAP. muito bem. E que iniciativas tem para os próximos 5 anos, não é? Quais são as iniciativas que tem na sua cartela aqui para a nossa... Não, os próximos 5 anos é o que eu acabo de dizer. A diversificação dos cursos, a certificação dos cursos. Temos muito poucos cursos certificados. A certificação dos cursos, a expansão das infraestruturas.
formação. E nesse processo todo, como pretende engajar a comunidade? Não só a comunidade acadêmica, mas também a comunidade aqui circunvizinha. A comunidade acadêmica está engajada. Está engajada no sentido de que nós vamos avançar com o processo de desconcentração. A reitoria deve ser capaz de coordenar, mas não de gerir os processos, por exemplo, da Escola Superior de Relações Internacionais. Não pode ser a unidade central e tem de se preocupar se o estudante pagou a mensalidade. E estamos mesmo a caminho do final da nossa conversa, mas é um aspecto muito importante que não posso deixar de mencionar. Criou um dia aberto em que o magnífico reitor recebe, não é, a qualquer um aqui dessa instituição. Como é que está a ser essa experiência? Qual é o resultado que espera ter no final? O dia aberto é para toda a comunidade universitária e não só. Os de fora também? De fora também. Os de fora também. A diferença é que o dia aberto, a recepção das pessoas é de acordo com a chegada. Não há marcação prévia da audiência, nem é preciso dizer qual é o motivo do pedido da audiência. Antes, pode vir dizer diretamente ao reitor. E o que é que eu noto? Aqueles problemas ou algumas questões entre colegas, entre professores e diretores, funcionários e direções e reitoria e alguns pais encarregados de educação, que por algum motivo, muitas vezes é por desconhecimento, não tentam resolver a esses níveis, então conseguem vir falar com o reitor. Recebo casos de, por exemplo, de um estudante que meteu o pedido do certificado em janeiro, até agora não recebeu. Quer dizer, nem deveria ser o reitor a resolver isso. Mas eles vão lá. Mas assim, eles vão lá apresentar, que eu não fiz teste, vou lá apresento. Não fez o teste e o professor não deixa fazer, vão lá apresentar que o professor X dá mal as aulas, quer dizer, é dia aberto, então tem de ouvir todos, né? Mas está a ser uma experiência muito positiva e está a ajudar, de facto, a gerenciar aquilo que são os processos aqui na universidade. É evidente que, aliás, sem dúvidas, isto ajuda-me nos nossos encontros, nos nossos consultivos, a ir com conhecimento de alguns problemas que eventualmente não me chegam dos Exato, por outra não chegariam. Por outra via não chegariam. Então permite que eu esteja mais preparado e em relação aos problemas que estão, a tudo que está acontecendo na universidade e envolve os demais atores, incluindo o próprio reitor. Também reclamam do reitor com o reitor. Acredito que também vou marcar o meu dia para uma sessão com o reitor. Estou disponível, esteja à vontade. Tá bem, muito obrigada. Magnífico. E para terminar, tem algumas palavras a partilhar com o nosso público? Por favor, considerações finais? Tenho o sentido de que temos que ser uma universidade mais interventiva na sociedade. As nossas unidades orgânicas e as suas lideranças têm de ter esta capacidade de
visualizar e lidar com o futuro. Hoje, no sistema internacional, a antecipação é fundamental. Vimos agora, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos a infligir, vou dizer assim, uma série de barreiras tarifárias para os diferentes países. E nós em Moçambique, particularmente na Universidade Joaquim Chissano, parece que aquilo não tem nada a ver connosco. No sentido de que não vi uma iniciativa, por exemplo, da Escola Superior de Relações Internacionais, a organizar uma reflexão sobre isto. Quer dizer, este é um exemplo. Né? Sim. Ou uma reflexão com ou sem paralelismo, sendo Moçambique que a cada dia parece que ao se levantar qualquer pedra encontramos lá recursos, mas vimos a forma como o realismo funciona. Os Estados Unidos, por exemplo, a abocanharem as terras raras da Ucrânia. Estamos a fazer uma reflexão em relação ao nosso país. Então, nós temos que fazer o nosso papel como universidade. Temos que deixar a desculpa de que a direção política não ouve. Não, ela pode não ouvir, mas nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho. Não podemos apenas correr atrás daquilo que é corriqueiro do momento, né? Do momento. Serem os outros a ditar a nossa agenda, mas nós temos que ser capazes de sermos nós a ditarmos a nossa agenda. E isto é a todos os níveis, a nível da economia, a nível dos estudos de paz e conflitos, a nível da economia de desenvolvimento, estudos de paz e conflitos, relações internacionais, a administração pública, quer dizer, engenharias. Nós temos um bom curso de engenharia, aí posso fazer publicidade e tenho visto resultados palpáveis. É um dos melhores cursos que nós temos. Então temos que ter esta capacidade de intervirmos na sociedade. Se nós conseguirmos ter isto e fazermos isto com regularidade, mas uma regularidade viva, estaremos aptos em Moçambique a estarmos muito bem cotados e, consequentemente, a nível regional e internacional. Então, este é meu apelo para todos nos envolvermos nisto. Como universidade, nós não podemos ter receio. Na universidade, as palavras não são amarradas, senão deixaríamos de ser universidade. É preciso que todos coloquemos os nossos problemas, as nossas visões, disputamos e, como faz um assessor, sempre que escreva alguma coisa, deixa ali a vossa consideração. Então, nós não podemos ficar amarrados. Há muitos problemas neste país e nós podemos ajudar a resolver e devemos ajudar a resolver. Hoje não se dirige um país sem a ciência, então nós temos que estar presentes e temos que nos fazer presentes, mesmo quando não solicitados. Muito obrigada, magnífico reitor. Encerra esta conversa com palavras muito fortes, chamada de atenção, e acredito que todos que têm um bom ouvido irão ouvi-lo. E desta forma, meus caros, nós terminamos mais um episódio do Conversas com Individualidades. Estivemos a falar com o magnífico reitor da Universidade Joaquim Chissano, o professor Dr. João Gabriel de Barros.
Muito obrigado e até o próximo episódio.